Agora foi. Agora foi, mas é porque eu enfiei o dedão onde não devia, para variar, né? Tranquilo. É assim mesmo, é assim mesmo. Nós A estamos gente aqui para acostuma, errar e né? acertar, cara. Né? É. Bom te ver, Lucinha. Essa cara linda, esse sorriso maravilhoso, cara. Obrigada. Obrigada pelo convite também, assim. Acho que estou muito aquém das expectativas, mas vamos lá, né? Que isso. Pelo contrário, você é uma guerreira, sabe? Ilumina os nossos caminhos. Eu tenho o maior orgulho de estar do teu lado, de te acompanhar, de te ajudar no que você precisar, de ser ajudado o tempo todo por você, sabe? É muito legal a tua presença, teu espírito, a vontade. Porra, não me canso de elogiar você para todo mundo, cara. Tenho o maior orgulho de ter você no nosso grupão de voluntários, tá? Muito legal mesmo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que você domina pra caramba, né? E eu vou tentar te ajudar em algumas coisinhas quando te lembrando os caminhos, às vezes, te questionando um pouco, lendo um pouco das perguntas que o pessoal vai fazer, né? Vai ter bastante perguntas. A gente tem mais ou menos a gente vai ter mais ou menos uns 55 minutos e tem pergunta pra caramba, né? Ai, meu Deus. Não, eu digo assim, é dúvida pra caramba. Eu mesmo tenho muitas dúvidas. E eu acho que é super importante a gente deixar claro que a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? Mas a gente Sem tem, dúvida. tem, tem boas indicações de evidência científica para apontar para o caminho que está levando a ciência, né? E é isso que a gente vai tentar abordar aqui e eu acho que vai ser muito legal. É. As dúvidas são muito maiores mesmo, Davi, porque assim, na verdade, o vírus não é novo, mas a doença é, né? Então a gente tem 7 tipos de coronavírus que já são humanos, né? E temos outros inúmeros em animais e tudo mais, mas com esse desequilíbrio ecológico brutal que a gente está vivendo, essa promiscuidade que a gente vive, está trazendo essas coisas para perto e causando essas mutações. Então, não deixa de ser uma mensagem divina para a gente tentar realinhar a energia do planeta e os nossos caminhos, né? Até engraçado, porque uma das primeiras pessoas que eu testei aqui em Paranaguá, um amigo meu, ele testou positivo para corona não pandêmico. E é uma coisa assim que a gente nem estava acostumado a ter. A gente está acostumado a ter rinovírus, adenovírus. Aqui em Paranaguá, aqui no Paraná, Ficou sem som. 23 vírus, então a gente. Oi? Tinha ficado sem som, mas voltou. Ah, tá. Não, aqui entrou tá entrando chamada de celular. Desculpe. Se E você está aí, no Bluetooth, você está no tô, Bluetooth, tô. normalmente funciona mais, se você tiver uma sala tranquila, funciona mais com ele fora do Bluetooth do que no Bluetooth. Mas vamos continuar que tá bom até agora. Tá. Então, e aí, assim, a gente tá mais acostumado. Aqui no Paraná, a gente tem a testagem do painel viral, que testa habitualmente, quando a gente faz pesquisa de vírus, ele testa habitualmente 23 tipos de vírus. Então, isso tudo continua sendo catalogado. E aí, a última estatística aí que a CESA, a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná, publicou, ela mostrou pra gente que, assim, a grande maioria ainda é H1N1. Né? A gente está todo mundo prestando atenção no corona, porque é uma doença nova, né? A doença chama Covid-19, não é corona, né? A gente acostumou a chamar, mas é o nome do vírus, coronavírus. E aí a gente tem que prestar muita atenção para não deixar de tratar o que é o mais comum ainda. Né? O mais. Tudo bem aí? Tá escutando? Tudo, entrou uma ligação. Alguém aí, Pois é, né? alguém sabe como bloquear a ligação entra e ela domina o espaço, né? Ensina a gente. Eu tentei desligar os dados celulares e ficar só com o Wi-Fi, mas ele não gostou muito, não. Mas, É. enfim. Então, assim, acho que você, como eu, como médico, a gente recebe 350 perguntas todo dia. Chega uma hora que você bota uma resposta padrão, alguma coisa, porque cada fake news nova, cada notícia nova que aparece, aquelas perguntas caem, e a gente fica bem maluco, né? É verdade. Eu queria começar isso que a gente está começando.
eu queria explicar um pouco para quem está ouvindo a gente por que a gente escolheu esse tema, as falácias na Covid-19, e falar um pouco de evidências científicas, o que significa isso, né? O que é um neologismo, o que é um sofisma. O que a gente está lutando hoje em dia, a pandemia, ela tem não só a questão do próprio vírus, mas tem a questão da desinformação, né? E a desinformação, acho que ela caiu ali. Caiu, tá meu? Ligação, né? Eu fui tentar botar em modo avião, mas não funciona não, tem jeito. Então, pessoal, todo mundo que está ouvindo a Lúcia, por favor, não liga agora, nem para a Lúcia, nem para mim. Olha só. Então, assim, a desinformação tem sido, às vezes, em determinados momentos, um vírus muito mais difícil de combater do que o próprio vírus. A desinformação, ela nem sempre vem intencionalmente. Eu quero desinformar, eu quero atrapalhar. Não. Na maioria das vezes, vem com um intuito muito grande de quem está compartilhando aquele fake news, um intuito muito grande de ajudar, de compartilhar algo bom que possa ajudar outras pessoas. Mas nem sempre isso acontece. Na maioria das vezes, o que a gente chama a isso é um neologismo. Ele parte de uma situação verdadeira para uma situação falsa. Ou seja, ele parte de uma verdade para que apoia a próxima mentira. E essa mentira atrapalha muito. E não é que a pessoa que está compartilhando saiba que é uma mentira. Não. Ela compartilha com bom grado, com a intenção de ajudar, mas acaba prejudicando. E, nesse momento, uma fake news, um neologismo, pode realmente matar. E tem, claro, tem o sofisma, que é aquela pessoa que quer te convencer de alguma coisa, e ela usa... Hoje mesmo eu vi um vídeo sobre isso, de um médico. Ele usa uma verdade que todo mundo concorda, e aí, de repente, ele pula para um efeito que não corresponde a essa causa. E tudo para te convencer que você deve usar uma medicação, ou que você não deve usar uma medicação, ou que você deve fazer um procedimento, etc, etc. Então, por isso que a gente escolheu isso aí. A gente acha extremamente importante, né? E a Lúcia está aí para isso, né? Da gente quebrar alguns mitos. Explicar um pouco como funciona a ciência baseada na ciência e como funciona a medicina baseada em evidência. Para que você possa, então, ter mais ferramentas para, ao receber uma informação dessa, olhar e questionar, né? E achar que tem alguma coisa que não está batendo, ou procurar no computador, no Google, e ver, isso é uma fake, isso é verdade, quem está falando, né? E uma coisa que é interessante, assim, com a questão do sofisma mesmo, é que a gente vê próprios médicos querendo que aquela realidade, que aquela fala caiba na minha realidade, porque pode ser uma esperança ou pode ser uma resposta que eu não tenho. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade de dizer eu não sei e não consegue dar essa resposta. Então, de repente, é mais fácil dar aquela resposta fake porque ela cabe no meu cérebro. Meu cérebro aceitou, meu coração aceitou, parece que está todo mundo aceitando, então vamos se acomodar numa verdade porque ela me serena, ela me tira a dúvida, né? Então, a gente discutir essas coisas acaba chegando... Então, a gente... antes de ontem, eu estava argumentando com um colega e mesmo depois da última notícia aí da cloroquina, do trabalho, que a gente vai falar mais pra frente, ele falou que ele vai tomar. Eu falei, tá bom, mas não me consulte, porque eu não vou prescrever. E aí, assim, a pessoa quer tomar, a pessoa quer acreditar naquilo, e o problema é quando a minha verdade, eu quero obrigar você a aceitar a minha verdade, né? E não é para isso que a ciência foi feita, e não é para isso que a gente vem aí nesses anos todos tentando descobrir. A gente tem a classificação, então, das evidências, né? Quer falar, Davi? Fala da classificação das evidências, que você fala tão rapidinho, tão melhor que eu fico falando. Eu acho que o que você comentou é bem interessante. Na área da medicina, a gente fala um pouquinho de torturar os dados para que ele confesse o que a gente quer. Então, dependendo do cientista,
ele já tem a resposta que ele quer, e aí ele pega aqueles dados e tenta adequar para que aquilo seja o resultado. Isso não é ciência. Isso aí é torturar dados, né? Isso é exatamente o sofisma. É você querer que tenha o resultado e aí você faz todo o trabalho para chegar àquele momento. Não é isso. A medicina baseada em evidência, ela é uma forma recente, deve ter 15 anos, 12 anos, algo assim, que foi feita para analisar qual o valor científico de cada trabalho, de cada trial que eles falam, de cada teste, de cada pesquisa científica. Então, assim, ele divide mais, tem divisões diferentes, mas basicamente se divide em 7 ou 8 níveis diferentes. O nível número 1, o mais fraco de todos, é a opinião de um expert. Ou seja, tudo aquilo. Eu acho. Uma boa parte do que a gente vai falar, eu e a Lúcia aqui, no momento sobre a Covid, opinião de expert. Ou seja, a gente não tem evidência forte, a gente tem sugestões, a gente tem experiências pessoais, a gente tem algumas coisas que indicam, porque a gente já teve um outro coronavírus, então a gente acha que possa ter uma correlação. Isso tudo é experiência pessoal, é o nível 7, digamos. Depois vem o nível do experimento animal, você pega o animal e faz o experimento com ele. Isso pode não correlacionar, você usou uma medicação num coelho ou num ratinho, e isso pode não corresponder ao mesmo efeito no ser humano. Claro que eles fazem também testes in vitro. Tudo isso são níveis de evidência baixos. Depois vem casos reportados. Eu atendi 10 pessoas, isso você mais ouve hoje em dia, eu atendi 10 pessoas, fiz essa medicação assim, todos os 10 melhoraram. Tá, mas você tem que questionar, e se você não fizesse nenhuma medicação, esses 10 melhorariam? Porque essa é a medicina. Não adianta você reportar, eu fiz isso, melhorou. Tá, é uma evidência? É uma evidência, mas é fraca, né? Não é uma evidência forte. Então, a gente tem que ter certo cuidado. E aí, depois, vem as evidências mais fortes. A mais forte de todas é quando você pega vários estudos randomizados, duplo cego. Isso. Né? Esses são os mais fortes. O que é um estudo randomizado, duplo cego? Com controle. Você pega 2 grupos, ou seja, eu tenho 2 grupos, digamos, com síndrome de insuficiência respiratória grave, por exemplo, que é o que dá o Covid, que leva ao CTI. Eu tenho 2 grupos. Esses 2 grupos eu tento deixar os 2 grupos o mais igual possível. Ou seja, todos eles têm insuficiência respiratória, todos eles têm que ter mais ou menos a mesma idade, o sexo, a distribuição de sexo é mais ou menos a mesma. Eles têm que corresponder muito ao grupo. Um grupo bem homogêneo, como se eu tivesse dividido uma célula no meio. Elas são muito parecidas. Isso. Sobre um, eu vou aplicar uma terapia, sobre o outro, eu vou aplicar outra terapia. E em locais, em doenças que já têm a terapêutica comprovada, eu aplico a terapêutica que já está comprovada, seja pelo caso clínico, tudo aquilo que eu falei de menor evidência, e comparo com a nova que eu quero testar, que eu quero provar que essa nova é melhor do que a anterior. Legal? Isso. Fala, querido. Não, eu achei assim, a gente tem um grupo de infecto, que nós somos os egressos todos de Londrina, e a gente se chama de veteranos da infecto. Daí, quando a gente se reuniu, eu descobri que eu era uma das mais velhas, né? Eu fiquei um pouco assustada, mas a molecada... Mais experiente, Lucinha, mais experiente. Mais experiente. E aí, nas nossas conversas, o Flávio Kazuma, que é um dos residentes que veio depois de mim, ele colocou... A gente brinca todo dia do protocolo Kazuma de tratamento do Covid. A Flávia colocou aí metade dele nos comentários e depois a gente publica. Procura aí nos comentários da Flávia. Tá lá, já vi. Flávia, põe de novo aí. Eu já vi, porque é muito grande, ele não aparece todo na tela. Olha só,
de A a Z, a gente tem uma droga em estudo, alguma coisa que inventaram. E a gente rebaixou a cloroquina agora, o C de cloroquina, a gente rebaixou ele para C de cerveja, porque funciona igual, né? Para tratar o Covid. E o W foi a única letra que não tinha, era W, daí a gente colocou o whisky, porque deve funcionar a mesma coisa. Mas, na verdade, é uma piada extremamente inteligente, né? De dentro do grupo. Grupo, amo vocês, não vivo sem. A gente conversa todos os dias. É porque realmente, imagina esse tanto de 23 ou 24 drogas facilmente que você pega facilmente na internet e que tem um estudo acontecendo para falar dele. Então, assim, quando a gente fala assim, bom, vamos lá, instituir o protocolo Kazuma para este caso. Por quê? Porque qualquer coisa que você fizer neste momento está sendo a mesma coisa. E aí a gente não consegue, na verdade, ter um nível de evidência muito bom para mostrar. O que a gente teve agora nos estudos randomizados foi esse mostrando que a cloroquina efetivamente não só não teve eficácia, como aumentou o risco de morte por causa das arritmias, né? Então, isso ficou muito claro para a gente com esse último estudo. E assim, quem está estudando, por exemplo, o Remdesivir, eles foram bem cautelosos. Parece que tem uma tendência de diminuir. Mas veja, quem faz um trabalho sério não faz grandes afirmações nesse momento, porque é muito pouco tempo, né? Então, para todas essas grandes afirmações e muitas certezas nesse tempo, a primeira coisa que você tem que fazer é duvidar, né? Se você não duvidar de uma certeza de uma afirmação dessas nesse momento, é porque realmente você está mais para crédulo, mais para sofismático, neologista, do que para alguém que está querendo realmente se informar e evoluir e ajudar na condução da pandemia e se proteger, né? Então, acho muito interessante a gente mostrar, então, que o nível maior de evidência é quando você tem dois grupos. Esses grupos, quem está tratando não conhece, não sabe, por isso a gente chama de duplo cego. Eles não sabem qual é o grupo que esse paciente está, tirando um pouco o conflito de interesse pessoal do médico que está tratando, né? E isso pode, então, dizer muito mais do que um estudo de casos, ou eu já atendi tão cliente, etc. Eu acho muito importante a gente também entender o que está por trás disso. O que está por trás dessa vontade de ajudar, dessa ansiedade, desse momento, né? Então, assim, eu e a Lucinha vivemos em terapia intensiva há muitos anos, e é muito comum isso na terapia intensiva. A gente já passou por esse momento. Por isso, a gente talvez tenha um pouco mais de maturidade para enfrentar essa situação. Isso. No CTI, a taxa de mortalidade de um CTI público, né, onde atende de porta aberta, é em torno de 35%, 40%, às vezes um pouco mais. A letalidade desse CTI. Isso significa dizer que entre 10 doentes, 3 a 4 doentes vão morrer desses 10. Ou seja, isso é uma coisa diária. Então, a mortalidade no CTI é diária. Por quê? Porque o doente é muito grave. E com essa gravidade toda gera um determinado momento em que o médico olha e não tem mais recursos terapêuticos para fazer. Ele se sente com as mãos atadas. Isso gera muita ansiedade no profissional. Isso. E essa ansiedade gerada no profissional faz com que ele vá procurar alternativas que possam diminuir essa ansiedade. E uma dessas alternativas são todos esses trabalhos que são descritos novos, que não têm comprovação, mas que preenchem esse vazio psicológico, né, de ansiedade para todos, numa situação como essa da Covid, que gera muita ansiedade. A gente falava, e creio que deve ser a mesma coisa, Luciano, sempre que a gente não tinha o que fazer, a gente falava, porra, eu acho que o melhor remédio nesse momento é dar um ansiolítico para o médico e não fazer uma terapia. Isso. Porque a ansiedade de fazer alguma coisa pode ser a ansiedade de não causar o dano, não causar o mal. Isso é mais importante num determinado momento do que você tentar qualquer coisa. E a gente ouve muito isso hoje em dia. Não é melhor fazer alguma coisa do que fazer nada. Claro, mas essa alguma coisa pode ser
não causar dano ao paciente com alguma medicação no corpo do procedimento. Isso. E quando a gente tem isso muito bem internalizado na gente como médico, né? Isso é uma evolução mesmo, porque no começo, quando a gente é muito jovem, a gente sai da faculdade achando que vai salvar o mundo, né? E daí a gente descobre que a gente não vai mudar o mundo nunca, que quem tem que mudar é a gente mesmo. E, inclusive, aceitar a morte, né? Que é a única certeza que você tem na vida. Então, essa dificuldade, acho que de falar da morte e de falar de terminalidade e de aceitar que temos muitos e muitos limites, é que faz. Então, assim, tira a onipotência do médico. E também uma coisa que me preocupa um pouco, Spillman, é assim, quem tem maior acesso à publicação, geralmente está em hospital de ponta, em hospital num nível melhor, talvez no hospital privado, no hospital universitário, que é diferente de, por exemplo, como eu faço medicina na ponta. Eu não faço medicina de ponta, eu faço medicina na ponta. Voltei. Ligação, desculpa. Eu não tenho toda a tecnologia de um arsenal que a USP tem, por exemplo. E eu também não tenho um refinamento de pacientes do paciente que chega no Sírio, por exemplo. O meu paciente que vai chegar, ele passou... Olha, esses dias a gente teve um caso bem interessante aqui e que me preocupa muito. Um acidente na estrada, o cara bateu o carro, teve um acidente, e o cara da Ecovia, no resgate, falou, não, ele tá super bem. Eu só vou levar ele para o hospital porque ele não tá saturando bem. E adivinha? Pulmão completamente branco, o cidadão não estava sentindo nada. Ele sentiu um cansaço, mas ele é caminhoneiro, ele estava dias na estrada e tudo mais. Então, assim, veja, o meu universo não é o idoso de 80 anos que toma o seu remédio direitinho todo dia. Pelo contrário, é a pessoa que não tem saúde básica, que não tem saúde secundária e que chega para mim já num estado ruim. Então, independente de Covid ou não, mas essas pessoas sempre chegaram para a gente. Então, a gente aprendeu a lidar com um universo de paciente infinitamente mais grave, infinitamente mais difícil e com menos recurso. Então, talvez eu tenha aprendido a aceitar essa mortalidade. E a outra coisa que eu aprendi foi a não me comparar mais com o Memorial Hospital of de não sei aonde, ou com Einstein, ou com o Sírio-Libanês. Eu não posso me comparar com eles. Um dia eu quero ser como eles. Mas eu tenho que me comparar comigo mesmo. Quem eu era ontem e o que eu consegui evoluir dentro do meu hospital. Então, quando eu cheguei numa UTI de 40% de mortalidade, eu comecei a respirar. Por quê? Porque eu sabia que 100% não era possível, mas que 40% era um número possível e existente para quem lida com o SUS, que é a grande maioria dos médicos. Então, talvez isso aumente a ansiedade de muitos médicos que trabalhem. Primeiro, quem trabalha com outro tipo de paciente que não está acostumado, como, por exemplo, só o paciente cirúrgico, que é um paciente de uma UTI cirúrgica, que ele vai lá, opera e sai, então vai morrer 5% a 10%. Claro, uma qualidade muito boa. E que é Fala o esperado. Lúcia, fala um pouquinho desse detalhe, porque às vezes a pessoa fala, porra, mas 40%, 35%. Eu fui chefe do CTI 12 anos no Miguel Couto e a nossa mortalidade, quando muito, chegou a 28%, 26%, mas girava em torno de 35%, 40% e às vezes 50%. Por que essa mortalidade no hospital público tem essa característica diferenciada? Eu acho que isso tem muito a ver com a Covid. Com a falta de leito, com a precocidade da internação. Fala um pouquinho disso. Isso, porque assim, quando o paciente chega numa UTI pública, ele, infelizmente, ele galgou vários degraus. A gente tem que seguir os protocolos, e os protocolos foram feitos para isso mesmo, porque a gente está falando de 250 milhões de pessoas, eu não estou falando do universo da minha vizinhança. Então, assim, essas pessoas, elas têm que passar por triagens, e assim, por anos de falta de investimento na saúde pública do Brasil, né? Então, isso, assim, eu ainda moro no Paraná e cada vez mais eu vejo isso aqui como Sul Maravilha mesmo, principalmente vendo o que vocês estão passando aí no Rio, ou por exemplo, Belém, ou por exemplo, Manaus, cadenas contando pra gente o que está acontecendo lá na região norte do país, onde a gente consegue conversar e ter um sistema razoavelmente organizado. Mas, assim, o paciente, em geral, o nosso povão, ele não tem um cuidado de assistência básica. Então, ele tem a descompensação da sua hipertensão, do seu diabetes. É aquele diabetes que vai levando
eu fiz exame faz 6 meses. Então, assim, é um paciente que já tem uma insuficiência renal incipiente, que tá bom, não, tá bom, com esse remedinho o seu rim vai aguentar mais um pouquinho. Então, é esse paciente que tá mal cuidado, tá mal orientado, não tem um acompanhamento, é essa pessoa que é efetivamente o meu grupo de risco. Porque aquela senhorinha de 95 anos que saiu de alta do Covid, provavelmente ela tinha um background todo diferenciado. Ela tinha estrutura, ela tinha comida. Agora, num país onde 65% da população não tem acesso a água encanada, você manda a pessoa lavar a mão? Você manda ele ter álcool gel? Então, assim, é muito bonito para quem é classe média alta. Mas há 20 dias atrás eu paguei quase R$40 num frasco de álcool gel. R$40, gente, é comida para uma semana, para uma família inteira. Então, assim, e baseado em carboidrato, né? Nós não estamos nem falando de pirâmide alimentar. Então, assim, é um paciente que chega pra gente com uma nutrição deficiente, com um entendimento ruim, mal medicado, mal controlado, e aí ele tem uma doença grave. Então, assim, quando esse paciente chega na UTI pra gente, seja com politraumatismo, seja com uma leptospirose, seja com uma sepse de origem de via biliar, por exemplo, tinha uma pedra na vesícula que ele sabia que estava ali fazia anos e ele nunca pôde operar aquela pedra na vesícula. E ela vai, obviamente, causar complicação. A gente sabe que tem um perfil típico lá que ele vai chegar. E aí ele vai chegar para a gente complicado quando ele está tudo complicado. E é óbvio que todos esses equilíbrios frágeis onde ele vivia, ele já não consegue mais. E aí você tira o ar dele. Quer dizer, como é que a pessoa, né? Então, qual é a história desse paciente para que ele seja tão morredor? Não é que o paciente é morredor. Ele tem uma história de vida muito ruim, muito difícil, social, e ainda médica. E ainda tem toda a questão dele chegar no dia 0, não ter vaga, Isso. ele ficar 2, 3 dias na expectativa da vaga. Só que se ele já tinha indicação no dia 0, na chegada dele, e não foi a terapia intensiva, no dia 2, no dia seguinte, no dia 2, a condição dele, às vezes, beira a falência multiorgânica, que é quase 100% de mortalidade. Então, você interna um paciente que deveria ter sido internado para ter um grande benefício há 2 ou 3 dias atrás, ele é internado com tempo de espera que dá a ele uma mortalidade altíssima, né? Isso, que vai aumentando 20% a 25% a 30% a mortalidade aí a cada dia que ele passa ou a cada 12 horas em que ele passa. Então, isso tudo é muito complicado. E aí, de repente, assim, aí você vai entrar numa outra questão de CTIs que não estão adequados, de CTIs que não têm capacidade de isolar, que não tem capacidade de cuidar da sua equipe. E aí a equipe já é uma equipe inconstante. Aí você vê alguma coisa do tipo, como aconteceu lá no Amazonas. Fazia 5 meses que os médicos não recebiam, que os enfermeiros não recebiam. Não tem nenhum herói nessa história. Herói, pra mim, é corajoso morto, dessa falácia de que para montar um CTI falta só o respirador, porque está todo mundo esperando o respirador, quando o respirador é uma peça dentro de uma engrenagem complexa, né? Por favor, fala. Exatamente. A mesma coisa que você dizer assim, que olha, só não tem a bomba de gasolina no carro para ele andar. Tá? Mas aí você olha assim, mas como assim? Tá chegando a bomba? Tá. Aí você olha, não tem roda, não tem vidro, não tem gasolina, né? E daí ele não vai andar, não é só a bomba de gasolina. Então, assim, do meu ponto de vista, só falta isso. Então, respirador, gente, não salva a vida de ninguém. Respirador não salva a vida de ninguém. Ele é uma máquina que ele fica paradinho no canto, ele precisa de alguém para ir lá e controlar o que ele vai fazer. Então, assim, ainda que eu tenha um respirador BMW, o melhor respirador do mundo, assim, fala comigo, ele é intuitivo, ele lê todas as... Mas se eu não tiver uma equipe coesa, que converse entre si, que consiga manejar esse paciente, se eu não tiver hemodiálise, se eu não tiver bomba de infusão, se eu não tiver remédio, se eu não tiver... laboratório, raio-x, microbiologia... Isso, exame na hora, tudo... Não vai acontecer, não é respirador que vai salvar. Então, assim, respirador sozinho não salva e nunca salvou ninguém, até porque ele não entuba o paciente. Né? O paciente tem que estar numa condição favorável para poder receber a terapia com
uma das coisas é o respirador, e aí sim ele conseguir sobreviver. Então, deixar um paciente ligado no respirador e não olhar mais para a cara dele, ele não vai viver por causa disso. Né? Muito pelo contrário, é mais fácil o respirador terminar de matar. Fala também um pouquinho da dificuldade, que eu acho que a maioria das pessoas ainda não conseguiu entender, da dificuldade que é você abrir um CTI de campanha, ou seja, você abrir um leito novo, né? E cuidar do paciente que vai ficar, numa média, 15 dias no respirador. Não é um respirador que vai... Não é uma ventilação de 1, 2, 3 dias, é uma ventilação de 15 dias, com infecção secundária, com sepsis, com todas as complicações, num hospital que começou agora. Sim, né? Não, eu falo de equipe, eu falo de equipe que tem que ser coesa, ela tem que conversar, tem que ter rotina, tem que ter protocolo. Eu montei 10 leitos agora no nosso hospital, e assim, foram 30 dias para a gente conseguir começar a chamar aquilo de UTI, né? Então, assim, para eu poder dizer, olha, não, agora agora vai muito bem, agora ela anda sozinha. Por quê? Senão você tem que estar todo dia corrigindo. Porque você precisa da hemodiálise. E, assim, num hospital de campanha, como esses dos estádios, eles são muito mais caros. Você tem que dar preferência a estruturas que já existem e que podem sofrer um upgrade, que é muito mais fácil. A outra coisa, assim, a UTI sozinha, uma UTI super bem montada sozinha também não salva a vida. Por quê? Porque depois o paciente vai ter que ter uma alta, ele vai ter que ter um destino. Então, tudo isso precisa ser pensado de um outro modo. Essa história de que só a UTI vai salvar, não, só a UTI não vai salvar. Na minha visão, era muito melhor que se estruturassem muito bem vários hospitais, por exemplo, no Rio de Janeiro, que com esse dinheiro você poderia ter provido pelo menos 10 a 20 leitos de UTI em cada hospital. E aí, de repente, isso tem experiência, já está acostumado com a estrutura. Com especialidades de apoio, com o nefrologista, com o cardiologista, com a ecocardiografia, porque as complicações vão aparecer e a gente vai precisar de outras especialidades. O UTI não é um bloco isolado, uma casinha de cristal. Ela é uma parte de um organismo vivo, que é um hospital que tem que interagir. Então, isso é uma fala do Cadenas. Tá no Twitter dele, eu até publiquei ontem no meu Insta e tal. Por quê? Porque o que vai salvar vidas nesse momento é todo mundo conversando e agindo junto e tendo um plano programado de interação. Que seria a ideia, a essência do SUS, né? De uma rede funcionando. Então, a rede consegue dizer, olha, você tá leve, você espera. Você tá moderado, você fica aqui no nível secundário. Não, você tá grave, você vai para UTI. E quando sair da UTI, ele pode voltar para um secundário e saber que vai ter uma continuidade lá no primário. Agora, eu tentar resolver o problema. Então, assim, poxa, o nosso problema é falta de ambulância. Ótimo. A BMW vai me dar, a Volvo vai me dar 360 ambulâncias. Ótimo. Eu tenho 360 motoristas? Não, não são 360. O cara tem que comer, o cara precisa descansar, ele precisa de alguém. É só o motorista da ambulância? Não, eu preciso de uma equipe dentro da ambulância. Então é a mesma coisa, a ambulância também não vai salvar a vida. Eu posso ter 350 helicópteros, mas se eu não tiver 2 pilotos, uma equipe, um médico dentro, um helicóptero equipado, combustível, manutenção. Então, tudo isso gira, não é um respirador. É tudo isso que vai fazer a diferença dentro de um hospital, que seja de médio ou de grande porte, mas que a gente consiga dar assistência adequada ao paciente. Porque também, assim, eu fingi que estou tratando, e ele fingindo que está sendo tratado, a gente finge que vai no enterro junto. Essa é uma falácia. Né? Essa é uma falácia que eu acho que o que você está falando eu acho que é a coisa mais importante e a que mais está faltando para o enfrentamento da crise. Gestão. Né? Exatamente. Gestão. As instituições estarem falando, se ajudando. Né? É isso que está faltando essencialmente. Falta recurso material? Falta. Falta recurso humano? Falta. Mas se a gente pegasse o recurso que a gente tem, né, e tivesse uma boa gestão, uma boa comunicação, né? Eu tenho, às vezes, uma ambulância, eu não tenho ambulância no meu hospital, mas o outro cara tem um motorista. Eu posso estar trocando. É muito comum isso. Né? Eu tenho 13 respiradores e você tem 9 respiradores, são 10 leitos, eu posso emprestar. Então, quer dizer, o que falta é gestão. E quando a gente fala de gestão,
a gente pensa um pouco na dificuldade que as pessoas têm de dividir sucesso, né? Elas querem dividir fracassos, né? Mas o sucesso elas querem todas para si sozinhas. Na realidade, o sucesso que a gente vai ter, e a gente divide com prazer, é poder realmente ajudar a quem precisa nessa crise. Isso é uma falácia, a falta de gestão, e aí começa a estar vários culpados pela incapacidade de gerir aquele sistema ali, né? Isso, exato. E às vezes o recurso existe, né? O recurso existe, mas as pessoas não conseguem colocar ele para funcionar. Então, assim, ou não conseguem extrair daquilo o melhor. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem tudo. Tem um fisioterapeuta, tem um respirador, tem o oxigênio suficiente, mas não consegue fazer com que o médico, o fisioterapeuta, sentem, façam um protocolinho básico e comecem a trabalhar juntos. Pode ser que eles não vão salvar 100, mas se eles salvarem um, eles salvaram o amor de alguém, né? Eles salvaram uma vida. Que eu acho que todas elas vão nos importar, né? Ou se ter alguém que está a fim de abrir mão do seu avô aqui, ou do seu tio. Ou se você viu já alguém conhecido que morreu, ou que está sofrendo porque perdeu alguém, né? E a gente já está vendo isso, né? Os números já têm nomes, né? A estatística já não é mais um número lá fora. Para mim, já viraram vários nomes. Pessoas que eu admirava, pessoas que eu seguia, pessoas com quem eu me aconselhava, que já não estão mais aqui, né? Então, a gente está perdendo. Por que, na tua opinião, diante de toda esse passo, quer dizer, é normal no início de uma crise dessa a gente negar a crise, a gente querer acreditar que aquilo não existe, ou que está superestimada. Por que será que ainda hoje, né, que ainda nesse momento, com tantos cadáveres na nossa porta, com tantas vítimas, com tantas situações contadas diariamente, por que será que existem grupos de profissionais médicos, né, que entendem que essa crise não é tão grave ou que isso vai passar logo? Quer dizer, o que está por trás disso? Eu sei que existe muita política, mas eu não queria falar muito de política. Eu queria falar mais do sentimento humano, da ansiedade, da dificuldade de aceitar a realidade, da dificuldade de você, da importância que tem. Enquanto você não der nome a uma situação real, você não tem solução. Porque se não existe problema, não existe solução. Então, fala um pouquinho disso, o que você pensa desse negacionismo que é próprio do ser humano. É próprio do ser humano e, assim, é muito próprio do brasileiro, né? O brasileiro sempre acha que quando você vai discutir um problema para falar de prevenção, você está chamando o azar. Então, assim, essa negação de realidade, eu acho que vem culturalmente, até nessa coisa dessa globalização acelerada e desse consumismo acelerado, onde a gente começou a perder as nossas individualidades, né? Os nossos contatos. A coisa que eu mais sinto falta hoje, Spilman, é de pegar no meu paciente, de abraçar, de poder poder consolar e falar que estamos juntos. Então, assim, eu acho que dentro da medicina especificamente, a gente perdeu a humanização a par dessas coisas de política, de pagamento e tudo mais. Como é que você quer que o médico no Amazonas seja afetuoso se ele não está pagando as contas dele? O filho dele não está indo para a escola, está passando vergonha porque não conseguiu pagar a escola, ou porque ele não consegue... Infelizmente, eu passei por um momento desse bem difícil, e assim, não tem como você ter afeto se você não está pagando as suas contas. Então, assim, tem essa coisa muito idílica de, medicina por amor. Medicina é por amor, sim. Eu amo extremamente a medicina, o que eu faço, só que eu só vou poder amar se eu tiver uma estrutura básica para trabalhar. O médico, ele fica num trabalho, num serviço, pouco tempo, ganhando muito bem, se o serviço for muito ruim. Ele fica pouco tempo, ganhando muito mal, num serviço muito bom. Mas ele vai ficar bastante tempo num serviço razoável, onde ele ganha razoável, onde ele tenha estabilidade. E com essa mudança de política... o paciente, né? Porque eu acho que é uma das coisas que...
uma das coisas que mais estressa, uma das coisas que mais estressa a gente como profissional de saúde é você, às vezes, fazer coisas simples, não é coisas sofisticadas, coisas simples. Uma medicação, tá com um EPI, quer dizer, você poder ajudar simplesmente um paciente e você não ter aquilo ali porque está faltando. E isso estressa muito o profissional. E assim, às vezes, alguns profissionais que misturam, por exemplo, o serviço público com o privado. No privado, ele pede lá o catéter da medicação, de não sei o que, demora um pouco e vem. No público não vai vir. Você tem que ir lá buscar. Não, outra coisa, não tem e não vai ter, porque eu tenho que abrir uma licitação do não sei o que lá, e não é padronizado, e não sei o que. Bom, isso é uma coisa. Então, assim, que deveria ser básico, mas às vezes não acontece. Porque daí é um problema de gestão. Mas quando você não tem um Plasilzinho, uma dipirona para tirar febre, um corticoide para tratar uma reação alérgica, daí é o extremo, entendeu? É o extremo. E isso, infelizmente, acontece. Hoje, como eu estou fazendo gestão, faz 3 meses que eu estou na gestão, meu Deus do céu, eu durmo e acordo pensando num bendito num catéter que eu não consigo. E assim, eu estou lidando com a aquisição desse catéter faz 6 meses, e as medidas burocráticas, e assim, a gente paga por tentar fazer uma coisa correta, porque os incorretos não faziam, né? Então, esse tipo de coisa é muito difícil. Eu nunca não, mentira, porque nunca não existe na medicina, mas pouquíssimas vezes eu me estressei com o paciente, ou eu fiquei extremamente infeliz com o paciente ou com a família. Geralmente foi com a gestão, geralmente foi com o sistema, geralmente. E aí, assim, quando você vê, principalmente assim, a gente que ficou militando aí no afogamento, quanto tempo que eu fiquei lá na areia, e a gente sabia que o sistema podia funcionar. E aqueles primeiros anos que a gente conseguia fazer, que a gente teve uma integração brutal entre areia, SAMU e hospital, e que a gente não teve mortalidade praticamente de afogamento no litoral no verão, a gente via que o sistema podia funcionar. Então, a gente sabe que existe a possibilidade. E isso é para todas as coisas. E quando você recebe um paciente, por exemplo, na UTI, e onde você vê que o sistema falhou miseravelmente com ele, é esse o momento em que a gente fica muito chateado, porque você sabia que existia condição e o sistema falhou por pessoas, por comunicação, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Então, quando a gente tem essas situações, as pessoas começam a perder a credibilidade. Daí elas falam, eu vou para o sistema privado, eu vou fazer auditoria. E fica difícil. Então, essas pessoas gostam de escutar os milagres. Elas gostam de respostas que venham de cima, divinas, resolvendo todos os problemas. E a gente que está acostumado a construir caminhos, a gente sabe que nem no sistema privado isso não existe, né? Você tem que construir os caminhos de acesso àquilo que você quer. Então, a gente não vai, assim... Eu me lembro de quando eu já te falei isso, né? Que a primeira vez que o meu primeiro afogado que eu atendi, senhor, ele tá vivo porque era o dia dele ficar vivo, não por minha causa. E hoje eu olho para trás e vejo quantos erros eu fiz há 20 anos atrás naquele atendimento, que hoje eu não faria, que eu espero que eu não faça, mas que, de repente, o sistema pode fazer com que eu faça. E eu vou ter que fazer o melhor que eu tenho na mão. Fala um pouquinho, Lucinha, sobre o que você tem recebido de informações que você olha e fala assim, como é que criaram essa informação? Da onde vem essa informação falsa ou falaciosa e o quanto ela atrapalha, né? Eu acho que podia falar um pouquinho da hidroxicloroquina, né? Porque é o tema chave do negócio, é o que tem... assim, a gente vê a quantidade de esforços que as pessoas estão fazendo na ciência para mostrar que a cloroquina não funciona, porque foi publicado um trabalho que mostrava que funcionava. Então, assim, às vezes a gente desperdiça tempo e esforço numa ação e isso é a falácia, ou seja, é o tempo que você tem que gastar para, digamos assim, colocar um contraponto nessa informação. Para desfazer, exatamente. Tem que desfazer. Então, veja, a gente quer esses milagres, né? E aí alguém vai lá e fala, eu tratei 20 pessoas e funcionou.
Tá aqui, a cena para você, ó. Tá aqui, eu quero te vender, Exatamente. E às vezes, veja, é aquilo que eu falei, qualquer trabalhador sério, científico nesse momento, não sai fazendo afirmações. É muito cedo para qualquer afirmação. Se tivessem grandes afirmações, se funcionasse mesmo, você acha mesmo que a China... Você acha que a China só teve aquilo de paciente? Não, não teve, teve muito mais. Mas tá bom, a China é complicada, é um país fechado. E a Alemanha? E a França? E a Itália? Por que não saíram trabalhos relevantes de lá e só saiu um cara falando de 20 pacientes, 60 pacientes? Quer dizer, num universo aí de mais de 1 milhão, de 2 milhões de pessoas que foram infectadas, por que só 60 foram beneficiados? Né? Então, a gente precisa questionar essas grandes afirmações do momento, como eu falei lá atrás, porque, assim, com um N tão grande de pacientes. E a outra coisa, não é o primeiro coronavírus que aparece. A gente teve a SARS, a gente teve a MERS, que atingiram países ricos, né? Ricos, que tinham estrutura, que tinham laboratório e que não conseguiram achar uma resposta para um vírus. Então, assim, já haviam estudos que vinham acontecendo. Então, por que de repente a gente precisa se questionar disso, né? Então, assim, esse último estudo aí, e até ontem o francês lá, como é o nome dele? Didier, ele retirou o trabalho dele daquele lugar e escreveu lá, deixou um recadinho lá, voltaremos a publicar depois da revisão dos pares. Entendeu? Quando você entra lá agora para procurar o trabalho dele, só tem um recadinho. Nós tiramos porque nós vamos esperar pela revisão dos pares. Ora, bolas, eu acho que ele percebeu que teve um outro trabalhinho que mostrou com 90 mil pacientes, né? Que não teve sucesso. Então, a gente tem que, assim... um monte de gente usa cloroquina para artrite reumatoide, para não sei o quê. Sim, usa. Em dose diferente, em posologia diferente, em pacientes diferentes, com objetivos diferentes. A cloroquina, ela funciona no primeiro dia da artrite reumatoide? Não! O cara tem que usar 1 mês, 2 meses para sentir um efeito. Um efeito anti-inflamatório. Um efeito anti-inflamatório. Então, ela não é porque eu estou dando uma super dose que ela vai ter um efeito anti-inflamatório. Claro. Né? Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, que estão comparando farinha de trigo com cimento, né? Para construir a casa. Você vai, 1 quilo de cimento constrói uma parede. Mas se você puser 15 quilos de farinha de trigo, você vai construir uma parede tão boa quanto? Não, né? Então, assim, mas de novo, a gente quer o resultado, a gente precisa do resultado, eu preciso voltar para minha vida, eu quero abraçar as pessoas, eu preciso... Fala um pouquinho do conflito de interesse, que é o que você está falando, né? Dos múltiplos conflitos de interesse que quem está nos escutando tem que entender que a cada coisa que eu falo, a cada depoimento que eu falo, a cada testemunho, a cada afirmação que eu falo, como todo mundo, eu tenho um conflito de interesse dentro daquela fala, né? Seja ele, né, que o ideal seria eu ter um conflito de interesse em favor do paciente, esse que é ser o médico, ser profissional de saúde, né? Mas, às vezes, esse conflito de interesse se mistura com algumas outras coisas. Eu estou cansado, quero me livrar do paciente logo para ir para casa. Eu tô sem dinheiro para pagar minha conta, então estou pensando em outra coisa e estou atendendo o paciente. Eu sou da indústria farmacêutica e eu vendo medicamento, então eu receito o medicamento. Quer dizer, todo esse conflito de interesse envolve todas as relações humanas, mas que na medicina é extremamente problemática, né? Porque ela faz você ir num caminho de sofisma, acreditando numa verdade que não é, porque você está entrando num barco, né? Comprando um produto que não era para você comprar. Fala um pouquinho sobre essa questão do conflito de interesse, como isso para os dois lados afeta muita gente. Isso, veja, eu sempre penso assim que é muito difícil a gente ter humildade para dizer eu não sei. Então, isso para o médico, às vezes, é muito difícil. Então, esses dias um amigo me contou que ele estava usando uma pomadinha para uma coceira lá, e ele ficou com vergonha de dizer para o dermatologista
que ele já estava usando, que ele estava usando aquela pomada. E ele falou, não estou usando nada. Adivinha que o dermatologista passou? A tal da pomada. A mesma, né? Por quê? Porque o dermatologista não soube dizer para ele de onde estava vindo aquela irritação. Então, ele deu uma coisa meio... Hello? Né? Tipo, essas pomadinhas que tem antibiótico, corticóide, mas não sei o quê, que se for infecção vai tratar, se for um fungo vai tratar, se for uma alergia vai tratar. Mas não conversou com ele para dizer que, olha, você trocou o seu desodorante? Você trocou a sua camiseta? A sua camiseta que você está usando não é uma coisa nova? Aí não tem um fio que está te irritando aí embaixo? Né? Era uma lesão axilar, assim, mas que não era infecciosa nem nada. Eu acabei vendo, conversei com ele uns 10 minutos e ele chegou à conclusão, não, realmente eu troquei a marca do meu desodorante. Mas aí, assim, eu não me interesso por você, eu não tenho tempo. Olha, o convênio está pagando R$10 essa consulta. Eu tenho que fazer pelo menos 40 consultas por dia para eu conseguir pagar o aluguel desse lugar onde eu estou usando. É muito difícil. Então, assim, só isso já é emocionalmente difícil para o médico, para ele fazer um vínculo, para ele conseguir realmente entrar no universo do paciente. Que é a arte da medicina, e essa arte a gente não consegue mais exercer com a velocidade das coisas. Tem o paciente também que ele não quer mudar de atitude. Ele não quer. Eu não quero parar de comer doce, eu não quero parar de comer chocolate, mas eu preciso emagrecer. Então, você me der um remédio que funciona. Não, mas não tem nenhum remédio que emagrece. O que emagrece é você mudar de atitude, você fazer exercício, você fazer dieta. Bom, gordinha como sou, eu posso dizer de boca cheia, literalmente. O que vai me emagrecer é eu mudar de atitude, eu parar de comer chocolate, que eu não parei, e fazer exercício. Estou fazendo, viu, Espirmão? 2 vezes por semana, direitinho. Boa! E aí, então, assim, eu posso até não ficar uma modelo, mas eu vou ter resistência cardíaca, mas é uma mudança de atitude que eu tenho que ter. Então, a grande maioria dos pacientes, ele quer um milagre também. Ele não quer se expor, ele não quer mudar a sua atitude. Então, assim, eu não quero contar e você não quer perguntar. Então, toma esse remedinho aqui, né? Que não, você sai da minha frente e resolve. Quando você tem uma engrenagem ou uma relação desse tipo, ela até funciona. Eu, por exemplo, um paciente que está com câncer, né? E ele, quer dizer, está com câncer, ele chega para um diagnóstico e ele te diz logo de início, olha, se for alguma coisa grave, não me fala. Ele está te falando para tu falar. Eu não falo. Eu espero um momento em que eu possa dizer, porque ele está me dizendo que não quer. Eu queria reforçar essa questão do conflito de interesse, por exemplo, da vitamina D, da vitamina E, de todas as medicações que podem ajudar, por exemplo, o exercício físico ajuda na Covid, a vitamina D ajuda na Covid, esse novo Remdesivir, ele é o que as pessoas estão falando. Quer dizer, qual o conflito de interesse de cada coisa que surge dessas? Vitamina D é barata, né? A indústria farmacêutica vai lucrar pouco com isso. Mas o Remdesivir é uma coisa que não deve ser barato. Né? Não, então, R$3.000 a dose. Imagina quanto que as ações subiram da empresa que fabrica. E tudo que pode estar... Não estou dizendo que não funcione. O que eu estou dizendo é que existe um conflito de interesse grande que a gente tem que ter um certo cuidado na hora de analisar a evidência científica. A medicina baseada em evidência é isso. A gente poder ler aquele trabalho, ler aquela informação e saber de onde ela veio. A pessoa que tá trazendo a informação, ela tem crédito, ela já fez alguma coisa. Porque é muito comum uma pessoa nunca fez nada e agora eu sei tudo. Como? Da onde surgiu isso? Exatamente. Quem está falando? Medicina baseada em evidência científica, não em evidência de marketing. Né? Porque a evidência do marketing está mandando muito. Olha, semana passada, uma indústria anunciou que conseguiu sintetizar anticorpo monoclonal efetivo contra o coronavírus. Ótimo, lindo, perfeito, maravilhoso. Imediatamente, as ações dela subiram 240% no mercado de ação. Sabe quanto custa a bagatela? Simplesmente 200 mil reais. Eram R$10.000 a dose. R$10.000 a dose. O tratamento... Não era uma dose única.
E não era uma dose única. Então, assim, e eles conseguiam produzir 200 mil doses por mês. Quer dizer, 200 mil doses por mês, a $10 mil a dose. Você consegue tomar? Eu não consigo pagar isso hoje. Meu convênio não vai pagar porque é medicação experimental. O SUS vai pagar isso? Não. Para 250 milhões de pessoas? Não. É óbvio que não. E até porque o que eu enxergo, que os 50% de pessoas que sobreviveram ao corona até agora, sobreviveram por uma terapia intensiva bem feita. Né? Com equipe, com tudo, com suporte, como sempre foi nas doenças virais. Quando a gente teve, por exemplo, H1N1 e apareceu o oseltamivir não veio do nada. A gente já conhecia a influenza já estava sendo estudada por vários grupos e já havia um teste e toda uma evolução desse medicamento. Então, ele não apareceu do nada, ele não caiu do zero. Não foi alguém que foi lá e descobriu. Hoje eu tenho um remédio maravilhoso e todo mundo pode ter gripe agora que ninguém vai morrer. Então, não, mesmo pessoas que tomaram oseltamivir com a indicação correta, no tempo correto, também faleceram. Por quê? Porque também não tiveram talvez todas as condições, ou porque já tinha uma condição física estabelecida que era muito grave, que não ia conseguir sair. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso e ter essa leitura bem crítica e saber de onde está vindo essa informação. É uma informação científica, está vindo de uma universidade. Olha, esse paper que eu acabei de receber, aonde é que ele está registrado? Ele está lá no MedPre, não sei do que, não sei das quantas, ou ele está vindo de dentro do Lancet? Não sei se você viu e assim, a gente já tem, né? Todo ano o Lancet lança aquela brincadeira, né? Que nem aquela do paraquedas que você já publicou. Então, assim, eu posso sobreviver, pular do avião e sobreviver sem paraquedas? Posso, é só o avião tá no chão. Mas eu posso publicar isso num grande trabalho. Então, assim, o Lancet vai publicar depois de revisão e de tudo mais, e você ainda tem que ler com cuidado, porque mesmo assim a gente não sabe quais são os interesses dessas pessoas. E se tem interesse de política pública, de política privada, de rede farmacológica, ou talvez o grande orgulho de um editor. Who knows, né? Não dá para saber. Então a gente precisa de muito cuidado nessa leitura mesmo. Para evitar todas essas falácias, essa desinformação que realmente pode matar. E se não matar, pode prejudicar muito. As pessoas deixam de tomar remédio, as pessoas tomam remédio errado, as pessoas tomam remédio... a gente, por exemplo, conhece... Por exemplo, só para citar, que a gente está chegando ao finalzinho, Lúcia, só para citar, assim, a gente conhece a hidroxicloroquina, a gente conhece a azitromicina, a gente conhece a vitamina D, mas a gente não conhece os 3 sendo usados ao mesmo tempo. Isso pode gerar outros efeitos colaterais que a gente não conhece. Então, assim, acho que muito cuidado nesse momento. Me dá uma mensagem final... Né? Lúcia Almeida é infectologista, faz terapia intensiva há muitos anos, uma guerreira, trabalha com o pessoal de medicina remota, é uma chefe de departamento da Sobrasa, é uma querida, responde a todo mundo o tempo todo com o maior carinho, com maior vontade de ajudar. Então, assim, é muito orgulho trabalhar contigo, Eneida, mesmo à distância, mesmo digitalmente. Fala para a gente, você tem 1 minuto agora. Eu acho assim, fica em casa, vamos respeitar o isolamento social, vamos respeitar o distanciamento, que ainda a prevenção vai ser sempre a nossa melhor arma nesse momento. Entender que o inóculo, um grande inóculo viral é problema, então a gente vai usar máscara, vai lavar a mão, vai manter o distanciamento social, vai prezar por isso, né? Vai resistir às tentações todas. E a gente precisa se cuidar, a gente tem que se cuidar do cérebro, cuidar da emoção, porque isso vai fazer com que a gente sobreviva e sobreviva